O entre é aquela fase estranha. Já não és quem eras, mas ainda não és quem vais ser. E é aqui que muita gente recua, por medo, por cansaço ou por falta de chão. Nesta parte 4 falamos de luto, desapego, identidade e integração. E fechamos com a pergunta mais importante. Qual é o passo pequeno desta semana que alinha o teu fora com o teu dentro? Sem pressa, sem perfeição, só presença consistente e uma palavrinha mágica. Este é o Encontro Luminoso, um espaço de partilha honesta de espiritualidade vivida com os pés na terra. Sem perfeições, sem personagens, apenas mulheres reais, ferramentas diferentes e aquele amor que te ajuda a conectar com a tua própria verdade. Aqui vais ouvir vivências, tropeções, gargalhadas e dicas práticas que fazem diferença no teu dia-a-dia. Pronta para voltar a ti? Então, abrimos o círculo. Chegamos à última parte do tema deste mês, grandes mudanças, e vamos falar do entre dois, a fase em que tudo parece instável e é exatamente aí que muita gente recua por medo ao cansaço. Portanto, hoje viemos dar chão. Pergunta para ti, Fátima, como é que sabes que estás no entre? Já não és quem eras, ainda não és quem vais ser e o que é que precisa de acontecer ou de terminar para que essa mudança continue a fluir de forma natural? Eu aqui até nem gostaria muito de localizar o como é que como eu sei que vou estar entre uma situação e a outra, eu digo. Sim. Por que que a nossa mente quer dizer se eu estou na fase A da minha vida, na fase L da minha vida ou na fase Z? Sempre estou no momento presente. Então, como tudo é fluir, tanto faz que eu já tenha feito o meu luto inteiro da mulher que fui antes e que já estou a engranar a mulher que sou agora, há que eu saiba que estou num ponto intermédio. No fundo, é todo querer tranquilizar a nossa mente. É só a nossa mente, nada mais. Só diria que se simplesmente vamos vivendo o dia a dia agradecendo o que está a vir para nós, o que estamos a mudar, o que estamos a aprender, o que fomos e o que vamos ser e o que estamos a ser, não é preciso mais. Eu não preciso de dizer se eu estou num ponto intermédio, no começo ou no fim. Simplesmente continuo a fluir. Isto porquê? Porque se calhar eu acho que esta semana eu vou sair desse ponto intermédio e já vou chegar a ser a mulher que eu sou. E se calhar termina essa semana e ainda começa um outro ponto e eu chegarei daqui a 4 anos a ser essa mulher que eu sou. E só vou estar a acumular frustração porque quero saber em que momento eu me acho. Então, aqui, qual seria o truque? Simplesmente viver. Viver. Receber, aceitar. E se o facto da confiança e o confiar, até há pessoas que não gostam já muito dessa palavra, então pensem que é simplesmente ter uma esperança vívida, ok? Porque muitas vezes dizemos que tens de confiar em ti próprio, que tens de confiar. E basta que ouvirmos isto para dizer, ai, que já me está. Então, calmas, é só aceitar e achar com esperança que tudo é para melhor. E já está. É isto. Então, se me estás a querer dizer como é que eu sei que estou nesse ponto intermédio, eu digo-te: a vida própria é um ponto intermédio. Da luz para a luz. Então, não tem mais. Disseste tudo agora. Na verdade, disseste tudo. Porque é um bocadinho aqui também, eu não tenho grande coisa a acrescentar, ou seja, é confiar neste vazio, não é? Que no fundo não é vazio nenhum. E permitir estar ali sem procurar respostas, próximos passos. E eu que sou tão de querer respostas, de vez em quando ainda o faço, mas cada vez menos vou-me deixando
ficar, não é? Mais um pouco em estado de paz, em estado de confiança, novamente, mas um dia de cada vez. Há de chegar, porque as coisas chegam sempre. Forçar não vai antecipar nem adiantar nada, as coisas chegam sempre no seu momento, no seu momento certo. E, e observar simplesmente a forma como reages às coisas de forma diferente, mas com naturalidade. Acho que seria sem dúvida a minha sugestão. Como é que nós integramos, contudo, estas coisas aqui no concreto, sem voltar atrás? Eu acho que a gente nunca volta atrás. Isto é uma pergunta tonta, boba, porque a gente nunca volta atrás. Mas como é que nós integramos isto? Qual é o passo pequeno que podemos tomar para alinhar o nosso fora com o nosso dentro? Fátima, novamente. Qual é esse passo pequeno? No fundo, isto eu acho que até serve para o geral, que é quando nós começamos a pensar neste tema das mudanças e dos cambios na nossa vida, dizemos o mundo interno, né, e o mundo externo. E eu achava que, assim, desde a minha pequena humildade e a minha pessoa, a dizer que no fundo o mundo interior é o que sempre está a movimentar, a nossa bússola está a movimentar e a se comunicar com a bússola do exterior. No fundo estão as duas sempre juntas, não é? Então, de que forma eu poderia alinhar o meu fora com o meu adentro? Se a raiz está dentro, como eu posso melhorar isto? Voltando para dentro. Sempre é, parece muito fácil, apesar da dificuldade que possa ter, não é? Mas, mas no fundo é isso, é dizer, desde onde se originou tudo, se há algo aí que esteja descoordenado ou que não esteja bem alinhado, é voltar outra vez para aqui, para dentro e sentir, ou ouvir, ou perceber, ou simplesmente parar e esperar. E a partir de aí, desde esse interior, ver o que é que a vida me traz. Mas desde essa parada, desde esse momento, a nível próprio, para comigo, com a minha música, Pausa. com a minha natureza. Sim, é isso. Só isso. Sempre esse mundo interno é que me vai trazer a paz e que depois eu vou ver mais tarde ou mais cedo ao meu redor, mas sempre voltando para aqui. Cecília. Sim, eu estava aqui a pensar que há sempre pequenas mudanças que vão acontecendo em nós, não é? E nós podemos ir mudando de uma semana para a outra. E o que eu sinto muitas vezes que a vida nos pede, acho que é o que a vida mais nos pede, é estarmos em presença todos os dias. A maior parte do tempo possível em cada dia é estarmos presentes e estarmos conscientes de nós. E acho que a melhor forma de encarar as mudanças ou de trazer as mudanças, no fundo, é, é tão simples quanto nós perguntarmos o que é que eu preciso hoje, o que é que eu quero fazer hoje, o que é que eu posso fazer por mim hoje, como é que eu estou hoje. Porque a mudança, claro, quando há mudanças grandes, há grandes aprendizagens, não é? Mas a vida é feita de pequenos momentos e das pequenas mudanças também, não é? E muito mais. E eu hoje posso estar desta forma e amanhã posso estar de outra. E eu hoje posso querer fazer uma corrida e gastar a energia toda e amanhã pode-me apetecer dançar. E, e é isto, esta consciência de nós mesmos, do sentir, daquilo que eu preciso para o dia de hoje, acho que é mesmo o mais importante que podemos trazer mesmo como hábito, é mesmo um dia de cada vez. De que é que me adianta pensar
já no futuro, não é? Daquilo que eu quero ser ou a fase em que eu quero estar. Se, epá, este dia já tem tantas horas pela frente, não é? E se eu me focar nisto, no fundo é como estarmos a andar o caminho e já queremos olhar lá para a frente, não é? Em vez de estarmos a olhar para o caminho que estamos a fazer agora. Agora é que eu tenho que dar E estes passos, não desfrutar. é? E, se eu, e desfrutar. E enquanto eu estou a andar, é que eu estou a perceber se o sol me está a queimar a cabeça, se é melhor pôr um boné, se eu estou com sede, se eu estou sempre a olhar para a frente, eu nem sequer me reparo se estou a apanhar um escaldão na cara, não é? E então hum, eu- é isto que a Fátima também acho que está a querer transmitir, que é o simplificar ao máximo. E o simplificar ao máximo resume-se a isto: é estar presente, estar em presença, aqui, agora, cria raízes. É o dia de hoje que estás a viver. E se está a haver uma mudança em ti ou ou no exterior, não é? Ela está a acontecer, então estás só consciente dela. Vais estando consciente de ti, da mudança que está a acontecer, como é que ela ressoa em ti, como é que ela te está a deixar hoje e ir vivendo de acordo com aquilo que estás a observar em ti. Porque a vida está sempre a puxar-nos é para a parte mental, não é? Exatamente. O problema está aí. Estamos sempre, o que é preciso fazer agora? E as horas, e sempre tudo marcado por tempos, não é? Pela hora, pelo minuto, e o que é preciso fazer, e fazemos tantas coisas mesmo de forma inconsciente, não é? E pode haver um dia em que não nos apetece fazer aquela coisa, mas para isso é preciso a consciência. Não me apetece. Porquê é que não me apetece? Então eu preciso de escutar-me. E acho que é uma forma bastante simpática de aprender então a fazer essa integração das mudanças, um dia de cada vez, E sem sentir sem ter culpabilidade muita carga em cima. Sim. quando não, o meu corpo está a dizer que não pode ou que não consegue, eu aceitar isso e não sentir-me culpável por não poder fazer isso que por costume eu faço. É Exatamente. ficar mesmo à vontade e aceitar isso. Fechamos o mês. A mudança, como vês, não precisa de ser perfeita. Precisa de ser honesta, precisa de ser consistente. Como tantas vezes dissemos hoje, e na semana passada, e há 2 semanas, e há 3, confia. Confia mais em ti, mas acima de tudo confia na vida, porque tudo que se apresenta na tua vida é sempre para ti, mesmo quando ainda não vês. Obrigada por estares connosco e até ao próximo Encontro Luminoso. E por hoje ficamos por aqui, para o sistema nervoso não panicar. Se algo tocou em ti, não tentes perceber tudo. Escolhe apenas uma coisa para aplicares este mês. Uma. E se este episódio te ajudou, partilha, porque a cura em grupo multiplica a energia. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo Encontro Luminoso e que este mês te aproxime ainda mais da tua essência.